Olá, meu querido, minha querida, é com prazer. Eu sou um amante de falar sobre o Espírito Santo, sobre como ele se manifesta, como são as formas de como ele fala conosco sobre esse Espírito Santo. Eu creio que você deva se relacionar com o Espírito Santo, e aquela pessoa que ainda não conhece o Espírito Santo precisa conhecer. Quem não conhece aquilo que ele tem precisa conhecer, precisa se inteirar, precisa ter uma vida em relacionamento com o Espírito Santo. Isso é o mais importante para todos nós, termos uma vida de relacionamento. Não adianta ter uma religião, ter uma denominação, ir na igreja, dizer que é um cristão, se não tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio, assim, que existe o primeiro milagre que nós temos, que é o de recebermos Jesus como Senhor. Quando nós aceitamos Cristo como Senhor, quando nós nos transformamos em uma nova criatura. Então esse é o primeiro passo, que é o primeiro milagre. Quando nós confessamos, como diz lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, né? Que com o nosso coração nós cremos, com a nossa boca nós confessamos para a salvação. Então esse é o primeiro milagre, o primeiro passo. Depois daí, o que acontece? Muitos de nós caímos de paraquedas em uma igreja. Muitos de nós caímos de paraquedas, ou seja, não escolhemos, muitos de nós não escolhemos uma igreja para frequentarmos, e por isso, e por consequência disso, então, aderimos a muitos outros tipos de jeitos de viver a vida cristã, né? Modos, costumes, etc., linguagem, expressões que nós falamos, e que muitas vezes são extremamente desnecessárias. E nós precisamos, então, o segundo milagre, nos vermos livres e descontaminados, desintoxicados por causa destas coisas que nos influenciaram, que, de certa forma, trouxeram um transtorno na nossa fala, um transtorno no nosso comportamento, uma ingerência na nossa vida, na nossa liberdade em Cristo. Então, o primeiro milagre foi aquele que eu nasci de novo, que você nasceu de novo. Segundo milagre, romper com todo o nível de religiosidade que você possa estar vivendo. Então, o primeiro milagre, nascer de novo. Segundo milagre, não que obedeça uma sequência, mas que são importantes para a nossa vida, que é importante para a sua vida, que é o romper com todo o nível de incredulidade. Então, primeiro você veio para Cristo e, em consequência disso, caiu de paraquedas. Muitos não. Muitos nasceram em lar cristão, então, em determinada denominação, e outros, então, que nasceram de novo e caíram de paraquedas numa denominação tal, e ali, e muitos já não estão mais nessa denominação, já passaram por diversas denominações, e cada uma delas com um costume, com um jeito eclesial de viver, com dogmas, com teologias. E, então, a primeira coisa, nascer de novo. A segunda é se ver livre destas prerrogativas. Então, a segunda coisa, realmente, é se ver livre desses apegos, desses apetrechos, desses adereços que não são espirituais, senão apenas coisas que nós assimilamos como uma bagagem desnecessária no curso da nossa vida espiritual, na nossa jornada de fé. E o terceiro milagre que eu vejo que é importante, que pode vir em segundo lugar, que é o de você ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, é você partir para uma vida de oração. Não poucas pessoas que são crentes, que estão na igreja, que têm aquela segunda opção, que é a religiosidade, que é o ativismo de igreja, mas que não têm uma vida de oração. Muitas pessoas não têm uma vida de oração. Muitas pessoas não têm uma regularidade, uma disciplina na meditação da palavra, não têm uma disciplina em confessar a palavra, não têm uma disciplina em se levantar, em se relacionar com o Espírito Santo, ou mesmo ir para o quarto, como diz lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Então, por quê? Porque é uma força oponente da sua alma, da alma daquela pessoa, para que ela não tenha uma vida com Deus. Então, de modo geral, a maioria dos crentes não tem uma vida de oração, não vão para Deus, não se relacionam, não conhecem o Espírito Santo, e por causa disso, então, não experimentam o melhor de Deus para elas. É lamentável elas não poderem experimentar o melhor de Deus para suas vidas pelo fato de não terem interesse em se edificarem no Espírito Santo, em conhecerem mais Deus, se relacionando com os dons, com a palavra de Deus. Então, elas se afastam do melhor de Deus por causa de uma coisa tão simples: o desinteresse
em se relacionar com o Espírito Santo, em ter uma vida de relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro, você nasce de novo, você aceita Jesus, o grande milagre da salvação, carimbando o passaporte para a vida eterna. Segundo lugar, você recebe o entendimento de Deus para se ver livre. Então, precisa de técnicas para também você aprender, para poder também se ver livre destes adereços, desses carrapichos, dessas coisas que grudam na nossa mente, e a partir daí elas passam a ser um modo de vida para nós. Não estou dizendo que isso é pecado, não, muito pelo contrário, mas são coisas que são desnecessárias, que são passíveis de serem postas de lado para você viver uma vida livre em Cristo Jesus e fluir no melhor de Deus. Então, em primeiro lugar, nasceu de novo. Em segundo lugar, você teve um monte de coisas que se apegou em você e você precisa se ver livre. Joga fora, tira fora da tua vida isso em um nome de Jesus, para viver uma vida livre. Então, esse é o segundo milagre. O terceiro milagre, você vai para Deus, vai ter uma vida de relacionamento, intimidade com Deus, ter uma vida de intimidade com Deus. Esse é o terceiro milagre. E o quarto milagre, vou dizer para você, eu criei esse conceito porque eu entendo que é importante para as nossas vidas isso. Você nasceu de novo, agora você aprendeu a se livrar daqueles carrapichos que pegam em você. Agora você está tendo uma vida de oração e você tem agora que partir para o cumprimento do ide de Cristo, né? Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disso, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz também lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, e estes sinais hão de seguir aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E ali ele fala tantas coisas que são atributos de Deus nas nossas vidas para que a gente vá e faça a obra. Então ele nos dá esta recomendação de evangelizarmos, de ganharmos vidas, de buscarmos pessoas. Então este para mim é o quarto milagre na vida de um crente, ter uma vida de evangelismo, de evangelização, de cumprimento do chamado de Deus. Muitos não têm podido cumprir e muitos pensam, eu não tenho chamado para evangelizar. Não é chamado. Evangelismo não é chamado, é uma ordenança, é uma obrigação do crente salvo, nascido de novo. Você foi salvo, você foi alcançado pelo Senhor e, portanto, tem a obrigação de passar, de repassar esse conteúdo. Senão o que é? É um egoísmo. Você sozinho quer ir para o céu. Basta eu ser salvo, o resto que se dane. Você não quer que a tua família seja salva, você não quer que os teus parentes sejam salvos, você não quer só você. Mas eu sei e eu entendo muito bem por que você não fala de Jesus, por que as pessoas não falam de Jesus, porque elas não têm os outros itens, como o caso da religiosidade, que precisa se ver livre desse ativismo religioso, da religiosidade, dos vícios de linguagem, de comportamento crentez religioso. Temos que lançar fora isso. Segundo, nós temos que ter uma vida comprometida com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, se relacionar com os dons e, portanto, estas coisas que você faz te integralizam como um crente, te dá uma identidade espiritual e por isso, então, você ama as pessoas, você quer que Jesus seja conhecido através da sua vida e os testemunhos e os frutos vão ser gerados a partir de você. Então, são estes os milagres que eu quero trazer para você, que acontecem na vida do crente. E daí a grande pergunta é, mas por que aquele irmão não evangeliza? Por quê? Porque não tem a vida com Deus, ou está apegado em um nível de religiosidade imenso, que ele não consegue se livrar desta teia de aranha, desse emaranhado de cordas que amarram a sua vida, e por isso está tão apegado à religião, que não consegue se ver livre. Então Deus quer te libertar, Deus quer te soltar, Deus quer te dar uma vida livre em Cristo.
Está lá em Gálatas capítulo 5, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, não vos submetais novamente ao jugo de servidão. Ele te libertou para uma liberdade, para que ninguém controle a sua vida, controle a sua mente, que mande regras sobre você, não. Ele quer que você tenha uma vida andando no Espírito Santo, que o Espírito Santo possa falar com você, que o Espírito Santo possa edificar você, e que você possa ser ativado numa força interior, no teu espírito, para que você, então, cumpra o seu chamado, cumpra o ID, comece a falar do amor de Cristo. É isso que eu quero trazer para você. 4 milagres importantes que julgo são imprescindíveis e que passam pela vida do crente. Primeiro, ele nasceu de novo, nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Começa uma nova jornada na sua vida, mas de qualquer modo você caiu de paraquedas numa igreja, se encheu de religiosidade, de usos e costumes, encheu-se de formas de orar, de formas de falar, de como pedir, e coisas que são erradas, que você precisa se ver livre, segundo o milagre, sair desse pulguismo, destas coisas que te gerenciam ou trazem uma ingerência na sua vida, que é estes tipos de costume, de coisas que acontecem na sua vida. Terceiro milagre, você ter uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Quarto milagre, sair evangelizando, que pode ser já no início. Você mistura estes 4 tipos de comportamentos e vai viver uma vida intensa no Espírito Santo, vai viver uma vida intensa em Deus. É isso que eu quero. Saia da vida comum. Você, a primeira coisa que temos que ter quando nascemos de novo é ir para Deus, buscá-lo de todo o coração, receber o batismo com o Espírito Santo e começar a fluir nos dons do Espírito. A partir de fluir nos dons do Espírito, você já começa a estar ativado para poder evangelizar, falar do amor de Cristo para todas as pessoas, em o nome de Jesus. Você começa a fluir, você começa a perder, então, toda a religiosidade, não tem mais preconceito com ninguém, intolerância, e começa a viver intensamente o amor de Cristo. Primeira, recapitulando aqui, nascer de novo, imprescindível isso. Você pode mudar a ordem dos fatores aqui, que não vai alterar o produto. Você vai para ter uma vida com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, conhecer os dons, meditar na palavra, se encher de Cristo. Terceiro ponto, larga todo o nível de religiosidade, começa a viver uma vida livre, uma vida solta. E em quarto, começa a fazer o evangelismo, falar do amor de Cristo, ganhar vidas para o reino de Deus. Viva o poder de Deus, viva o cristianismo real, a vida em Cristo efetiva. Saia de ser um crente superficial, um crente do senso comum, da mesmice, e viva intensamente a vida com Deus. Essa é a palavra para o seu coração, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.